algumas percepções que o Senhor tem dado a ele para elaborar um estudo sobre Apocalipse, sobre dar uma visão mais clara sobre esse aspecto de escatologia. Não sei se a palavra é moderado, acho que o Luiz pode até falar, mas é tentar montar um equilíbrio nisso para que a gente não perca o foco daquilo que é o principal, né? Porque se a gente temperança, né? Temperança, se a gente parar agora e ficar só de mala pronta, a gente entra dentro dessa desistência daquilo que é o nosso objetivo e tarefa nesse mundo, né? Então, quem determina a hora de sair, a hora de recolher, é o Senhor, é o Eterno. Ele que sabe o momento e a hora, né? Que está reservado pela sua soberania. Agora, na verdade, a gente não pode abandonar a missão, abandonar o propósito, abandonar... Então, tem um certo equilíbrio, há muitos exageros, e hoje todo mundo consulta as redes como uma espécie de guia, guru, né? E parece que o que está na rede tem ou é verídico totalmente, né? Ninguém trabalha na hermenêutica, na exegese, em procurar se aprofundar. Então, às vezes, você vê algumas coisas, afirmações. Ontem mesmo eu vi um estudo de um professor, até era legal, não vou dizer que não, era legal, mas ele dizia que ele tinha feito um estudo muito profundo sobre a angelologia, sobre a doutrina dos anjos, para tentar explicar algumas coisas, mas quando ele ia, ele derrapava em muitos pontos, e aí não era nada daquilo, ele estava confundindo mais do que... E a Bíblia não é um tratado dos anjos, a gente pode ter até um parecer, uma ideia, mas a Bíblia não foi escrita para anjos, então a gente parar para fazer isso acaba criando coisas que não, entendeu? Alimentando um monte e tirando o foco, que é o objetivo da igreja, o alvo da igreja. A gente não pode perder isso, né? Então foi interessante. E em um momento, Jesus falou para os apóstolos, né? Os discípulos, depois os apóstolos, olha, é o seguinte, vocês parem tudo que eu estou chegando. Exatamente. Ele falou, prossigam, vão fazendo discípulos. Né? Exatamente. E foi dando as coisas. Não temos que parar, não. Nós fomos chamados, então, a hora que a trombeta soar, que possamos estar preparados. Pronto. Amém. Aleluia. Então a gente podia orar, eu penso assim, podia orar, né? Fazer uma oração, entrar já na gravação, juntos vai depois editar, né? Mas a gente entrar na oração, eu tenho um tema que eu gostaria de comentar aqui com os irmãos e vamos ver aquilo que Deus pode nos iluminar, nos instruir aqui nesse... Não é uma pretensão, apenas são reflexões dentro da palavra de Deus, olhando para as Escrituras num tempo que a gente precisa crescer, precisa, de fato, buscar entender e talvez até se desestressar de um monte de agendas ou um monte de projetos que vão se avolumando. Nós temos um ano aí de sentimentos de perda, né? Porque dentro da perspectiva humana, a gente fala assim, poxa, que desperdício, um ano inteiro, né, que a gente passou, né? 2020 foi embora e a gente tinha tantas coisas para acontecer naquele ano, e eu acho que, na verdade, o que ficou foi uma lição para que a gente tenha o menos é mais, né? Ou seja, a gente precisa, de fato, ter mais qualidade, menos estresse, menos expectativa de muitas coisas que, na verdade, nem todas foram determinadas por Deus na nossa vida para que façamos aquilo, né? E a gente vai acabando atropelando o tempo, e quando a gente olha o que a gente de fato devia fazer, não está fazendo, e o que a gente não tinha que fazer acaba sendo a nossa agenda diária. Então a gente precisa rever isso com mais critério. Eu acho que é isso que o ano nos fez enxergar, que não adiantou essa correria, esse oba-oba, essa coisa toda, e agora a gente tem que botar os pés no chão. Então eu queria orar nesse momento, pedir ao pastor Luiz que orasse, para que a gente pudesse, então, entrar dentro do assunto. Eu vou basear dentro do livro da Carta aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Vai ser naquela versão internacional, nova NVI, né? NVI. Da NVI. Então, vamos pedir ao pastor Luiz para orar. Senhor nosso Deus, nós oramos agora no nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja à frente de tudo e de todos,
nos dirigindo, nos governando, nos conduzindo, guiando a tua plena vontade. Abençoa agora, Senhor, tudo que será tratado, tudo que será dito, e que toda a honra, glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, Colossenses capítulo 2, versículo número 6 ao 10. Vou ler aqui com os irmãos. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 6 ao 10. Diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, amados, eu queria compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo tem nos mostrado esses dias. Começamos no dia 4 de janeiro, um período de 40 dias de jejum e oração com as igrejas. Estamos orando, crendo que 21 dias de jejum representam um tempo de guerra, um tempo de oração de guerra, de estarmos colocando alvos e orando. Os 40 dias falam de ministério, falam de ouvir o Senhor, de entender e compreender esse ano, como devemos caminhar, como devemos trilhar esse ano. Então, esse período Deus tem nos falado, nós estamos adotando uma vida com propósito de Rick Warren, tem sido uma meditação diária, cada dia. Então, é um guia prático muito bom. Ele é parceiro da ARC, o pastor Rick. Ele tem, nós temos um pequeno vídeo que nós utilizamos também no YouTube. Então, cada dia tem o estudo para que nos ajude como um guia, né, diário. São meditações na linguagem de hoje, muito boa. E temos também esse pequeno vídeo de 1 minuto, 2 minutos do YouTube, não mais que isso, que tem sido também algumas experiências, alguns testemunhos que ele acaba contribuindo para cada dia. Então, são 40 dias e nós temos, de fato, recebido muito esses dias, graças a Deus. Então, semana passada, quando nós fechamos a nossa sala e nós nos despedimos e teve essa reunião muito boa, muito tremenda, aconteceu um fato que eu quero depois compartilhar com vocês. Faz exatamente hoje 8 dias que isso aconteceu, e eu queria depois compartilhar no momento certo sobre isso, mas foi algo assim muito impactante, porque tem muito a ver com a palavra que agora nós vamos meditar. O versículo 6, ele diz assim: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Eu queria compartilhar com os irmãos que esse é um tempo de repensar muito acerca da maneira e da forma como nós estamos pregando, de fato, como nós estamos anunciando. É uma revisão que nós temos que fazer a respeito do conteúdo das nossas mensagens, daquilo que nós estamos, de fato, produzindo. Ou seja, como igreja, nós precisamos definir se o fruto da nossa produção, daquilo que estamos elaborando, gera vidas, ou seja, se nós estamos alcançando vidas, se nós estamos produzindo vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. E é isso o importante. Então, a verificação das mensagens tem a ver com essa reflexão. O Evangelho são boas notícias, mas que as boas notícias só funcionam quando eu tenho um contraponto, quando eu entendo o que é uma má notícia. Por exemplo, eu tenho uma má notícia de uma enfermidade. A boa notícia é que veio a cura. Então, quando eu anuncio boas novas para quem não tem a menor
entendimento do que significa, aonde o homem está diante de Deus, aonde o homem se encontra diante de Deus, que Jesus Cristo não é condenação, que Jesus Cristo é salvação e que o mundo já está condenado, aliás, é uma aceleração do processo, porque tanto se amontoar dentro de questões escatológicas, quando a Bíblia já define muito claramente os próprios evangelhos, o mundo já está condenado. Ele encerrou todos debaixo dessa condição para que com todos pudessem agir com misericórdia, trazendo a salvação. Então, a boa notícia, ela é anunciada. E eu fiquei pensando, eu estive olhando uma estatística nas cidades, nos estados brasileiros, como estava o avanço do evangelho nos principais estados. Eu não tenho aqui todos, né? Isso aí é fácil, é só pegar um relatório do IBGE, mas só para vocês terem uma ideia, que isso confirma o que as escrituras mostram, nós temos, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, 29,4% de evangélicos, não de cristãos, de evangélicos. Nós temos em São Paulo 24,1%. Nós temos em Pernambuco 32,3%. Nós temos no Espírito Santo 33%, são números altos. Está falando de 1/3 do estado. Nós temos no Amazonas 31,2% de evangélicos. Nós temos no Acre 32%, eu só peguei de 30%, né? Peguei São Paulo e Rio, 28 e 24%, mas peguei os outros que têm acima de 30%, quase 1/3 da população evangélica. Nós temos Goiás, 28%, Roraima e Rondônia, respectivamente, 33,8% e 30% de evangélicos. Então, o que acontece? Quando você pega a parábola do semeador, o Senhor, quando nos conta essa parábola, ele fala que a semente ela cai sobre a beira do caminho, depois a outra cai sobre pedregais, né, sobre pedras, e a terceira tentativa cai sobre os espinhos. Então, as 3 primeiras tentativas são frustrantes, e depois, então, cai na boa terra ou na terra fértil. Ou seja, nos mostra que, de forma estatística, a resposta que nós temos dentro de uma cidade, e eu estou falando isso dentro de uma mentalidade da ARC, de uma mentalidade de igrejas que estão voltadas para a cidade, que têm preocupação como o evangelho se comporta dentro da cidade, que, estatisticamente, há um retorno, né, com todo o trabalho, com toda a pregação, de aproximadamente entre 1/4 e 1/3 de todo o investimento, de toda a pregação, com exceções de cidades com experiências que aconteceram, as chamadas cidades que foram tocadas no mundo, na Guatemala, em vários lugares, nas Ilhas Fiji, onde houve o chamado avivamento, coisas que aconteceram como avivamento. Mas o que esse versículo 6 começa nos despertando? Que assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O que significa que isso nós não podemos mudar o foco é Cristo, a nossa mensagem é Cristo, e ele nos transportou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o que significa que, à medida em que nós anunciamos o Evangelho, e o Evangelho o confronto com as trevas, é uma guerra, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos indo contra as portas do inferno, porque diz, as portas do inferno não prevalecerão, então não é a igreja acuada sendo intimidada pela igreja, mas é a igreja atuante indo contra esse reino de trevas com a pregação do Evangelho. E o que significa? O chefe desse reino de trevas, que é Satanás, Jesus chamou esse chefe de o pai da mentira. O que significa? Que o Evangelho é a revelação de Deus, é o conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu conheço a verdade, eu tenho intimidade com a verdade, quando a verdade se torna uma realidade na nossa vida, como diz o versículo 7, nós estamos arraigados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Então, está dizendo, nossa vida foi firmada em Cristo, estabelecida em Cristo, edificada em Cristo, e eu quero já logo chegar aonde o resumo de tudo isso, porque o que nós queremos entender hoje
é a ideia de que o que nós precisamos alcançar, já alcançamos. O que nós precisamos, aonde precisamos chegar, nós já chegamos. O que estamos fazendo faz parte de um processo que tem a ver com aqueles em que nós vamos conectar e com aqueles que nós vamos alcançar para levar, ou seja, aonde nós vamos passar a tocha, para quem nós vamos conectar para que o Evangelho siga e o reino de Deus continue se expandindo. Mas quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos à plenitude do Evangelho. Ou seja, a revelação de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês já estão enraizados neles, vocês já estão edificados nele, vocês já estão firmados na fé. Então, quando nós estabelecemos essa luta contra toda mentira, contra todo engano, nós já estamos atravessando essa pandemia no mundo, estamos vendo como o espírito de mentira opera nesse mundo, como ele rege este mundo. E o espírito da verdade, diz a palavra, precisa ser anunciado. Nós precisamos confrontar a mentira com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se o Filho vos libertar, versículo 36 do capítulo 8 do versículo de João, diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós temos a intimidade com o Senhor, caminhamos com o Senhor, enraizados, edificados, ou seja, num estado pleno, é como se a igreja que recebe esta palavra, a igreja primitiva, ela tinha plena convicção de que isso já estava estabelecido. Nós não estamos em busca de estabelecer isso. Já está estabelecido. Estamos em Cristo. Não é algo que virá. Nós já estamos nele. O Senhor mostra o reino de Deus. Nos mostra como isso vai acontecer. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus já está. Né? Já está. Nós chegamos aí. Então, se o que temos é uma distorção hoje, muito da compreensão do que é o papel da igreja. Então, por exemplo, quando a igreja não compreende que ela está em Cristo, que ela já está estabelecida em Cristo, e que nós temos entregue a nossa vida o Evangelho, e o Evangelho é a plena revelação de Deus, ou seja, o Evangelho é pleno, o Evangelho não é algo que vai se acrescentando, o Evangelho ele foi derramado, o que cresce é a nossa compreensão, o que cresce, Deus não cresce de tamanho, o que cresce é o nosso conhecimento acerca de Deus. Mas quando ele nos entrega o Evangelho, nós não temos um Evangelho que vai se tornando no conhecimento algo. Não, ele já está. Às vezes nós não podemos não ter o conhecimento todo do Evangelho. Talvez isso responda porque muitos missionários e muitos pastores, até simples, na simplicidade da pregação do Evangelho e com mensagens simples, eles conseguem alcançar muitas pessoas para Cristo. Porque não é a capacidade de resolução que nós temos, mas é o poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, o Evangelho tem autoridade em si mesmo, ele tem o poder nele mesmo. E quando o Evangelho entra, ele modifica, ele transforma. E quando a igreja não compreende isso, ela entra nesses dilemas de se tornar uma ONG, de se tornar uma obra social, de se tornar um hospital para orar pelos enfermos, de se tornar uma espécie de clube onde as pessoas vão ali só para ter confraternização, e nós perdemos o foco e a identidade de ser igreja. Então, se nós estamos aqui na Arque com a proposta de sermos uma associação de igrejas em relacionamento, igrejas que de fato compreendam o papel de ser igreja, do que é ser igreja, e enfrentar toda essa mentira, enfrentar todo esse engano, enfrentar toda esses sofismas que têm se levantado, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele diz, tenham cuidado para que ninguém vos escravize com as filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Aí está inserido aqui o contexto dos dias de hoje, que são as bases de nova era, do movimento globalista. Ele está dizendo que não nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então é o culto ao universo, é o culto a... Então todas essas guerras distanciaram muitos do foco do Evangelho, do Evangelho puro, para não repetir a ideia de Evangelho puro e simples, mas eu digo o Evangelho puro na sua integridade, no que representa o Evangelho, como boas notícias. Ou seja, o que nós estamos comunicando é que o Senhor Jesus nos salvou, que o Senhor Jesus pagou na cruz
o preço que precisava ser pago. Ele quitou a dívida. O que vem a partir daí, para nós, é lucro, é a mais, é um acréscimo. Mas o principal é a salvação. Não podemos perder esse foco, né, para que, em nome da verdade, né, nós possamos confrontar todo esse espírito de mentira que hoje tem operado no mundo e está entrando pelas igrejas para trazer o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então, essa apostasia começa a ser ouvida hoje em muitas mensagens, em muitas expressões. Nós temos que ter essa vigilância, né? Então, temos que ter atitudes de estarmos diante do Senhor com humildade, com quebrantamento, dizer, Senhor, precisamos, de fato, como diz a palavra, de arrependimento de obras mortas. O que são as obras mortas? São aquelas obras que nós guardamos depois da nossa conversão, como se elas fossem úteis para nós, porque para nós eram ações boas, coisas boas, talentos, coisas que nós carregávamos. Então a gente se arrependeu das coisas ruins, mas as coisas boas ficaram lá. Isso nos dá uma sensação de justiça própria, de que a gente de alguma forma tem um lado bom, e a gente cai nesse sofisma. Então, nada serviu para nos justificar diante de Deus, nada serve para o reino de Deus, se nós não estivermos recebendo de Deus a revelação do propósito. Que importa que eu estudei a faculdade tal, ou que eu trabalhei na firma tal, ou que eu tive essa experiência. Quando eu vou a Cristo, eu tenho que submeter isso a Cristo e romper com as estruturas e as ações passadas. Eu não tenho que carregar o passado para a nova vida em Cristo e tentar adequar o evangelho à minha realidade, ou aquilo que eu acho que é bom, porque me traz a ilusão de que eu, de fato, tenha coisas que me sirvam. E eu não estou condenando quem tenha formação, quem tenha isso ou quem tenha aquilo, mas apenas que nada disso nos levou à salvação. Nada disso. Então, os filhos de Deus, eles são livres. E a obra de libertação, do que nós aprendemos no Evangelho puro e simples, é uma ação de Deus na vida de pessoas que precisam passarem pelo processo de encontro com Deus, de transformação. A libertação, ela é um processo que nós temos que assimilar em nós como pleno em nós. Eu estou falando isso porque eu fiquei 15 anos num discurso aí dentro da visão, falando sobre você está no processo eterno de libertação. Nós temos que chegar ao ponto de dizer, não, peraí, a libertação, ela ocorreu, ela aconteceu em nós. O que pode acontecer conosco é que estamos segurando áreas da nossa vida do passado, tentando criar um argumento para permanecer nele. Então não tem nada a ver com o endemoniado, porque a libertação é com o endemoniado, a libertação é para aquele que está da influência maligna. Mas aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então nós precisamos sair dessa mesmice de tratar como se estivéssemos sempre voltando ao ponto de partida e dizendo, oh meu Deus, preciso me quebrantar, peraí que o eu não está morto. Porque se vivermos a vida toda quebrantando o eu, nós estamos mostrando só e simplesmente que o nosso eu continua vivo, continua presente, continua reinando. Então, o Evangelho, não há nenhuma vitória do Evangelho real, na pregação do Evangelho, se aquilo que nós estamos derrotando, o inimigo que nós estamos derrotando, não for a mentira, não for o engano. Então, o que está por trás de tudo, da ação deste século, deste mundo, é mentira. O que rege esse sistema é a mentira. E o que destrona essa mentira? A verdade. A verdade destrona, a verdade esclarece, a verdade não só pude simplesmente conhecer a verdade. Se eu não conheço a verdade, se eu não tenho intimidade com a verdade, se eu não ando com a verdade, por isso que ele está dizendo, enraizado nela, na verdade, arraigado nela, na verdade, edificados nela, na verdade. Então, muitos de nós podemos, esse ano de 2021, cometer o erro de estarmos em busca de modelos, de fórmulas, de tipos de ferramentas, como usar para trilhar ou para caminhar esse ano, quando, na verdade, precisamos estar focados é que estamos em Cristo, plenamente em Cristo, para funcionar segundo a guia do Espírito Santo esse ano, e que todas essas coisas podem confundir
e não ajudar. Podem nos confundir a estar com expectativa de que, se algo acontecer para nós, se algo nós recebermos adiante, então as coisas serão diferentes. E eu acho que o Senhor quer nos mostrar que Ele está conosco hoje, Ele está aqui agora, Ele está junto conosco, o poder de Deus está presente em nós, porque está dizendo aqui no versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando nós detectamos uma desordem, a única forma de nós arrumarmos a casa é entrarmos de sola com a verdade. Porque a desordem, onde a desordem opera? Através do engano e da mentira. Do pai da mentira, daquele que orquestra todas essas coisas. Então ele está dizendo, mas se você está em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que deveria ocorrer de fato em nós, na expectativa desse ano, para sermos plenos em Deus? O que deveria acontecer? Qual é a expectativa que nós temos? Por quê? Porque se nós não tivermos o sentido da plenitude de Cristo presente em nós, nós vamos continuar buscando algo, que eu não sei o que é, mas que faz com que criamos ilusões, ideias equivocadas, aumentando o nível de estresses, de pendências. Eu analisei comportamentos de alguns líderes a respeito de resultados, de coisas que não foram possíveis fazer, onde entra um sentimento de culpa, como se eu sou incompetente, não fui capaz de fazer, não fui capaz de atender. As pessoas têm tomado comportamentos, por exemplo, delas legítimos, de escolha, de querer ou não querer, mas nós nos sentimos culpados, porque parece que é em nós uma síndrome de Messias que a gente não conseguiu salvar. E aí o camarada não quer. E estamos ignorando que o Evangelho disse estatisticamente, você tem, para cada um que vai entender, 3 que vão ficar sendo sequestrado a mensagem por aves de rapina, por pensamentos, e aí entraria em outra mensagem, por pedras, por pedregais, e por espinhos, sufocando. Quer dizer, esses permitem que o Evangelho não floresça. Então, nós temos hoje uma realidade de pensar assim, verdadeiramente, aí eu vou usar, verdadeiramente, o Evangelho está sendo anunciado em nosso país, verdadeiramente o Evangelho impactou em algum momento o nosso país, e nós precisamos acordar com aquilo que temos, o que nós temos, porque foi essa palavra que o Senhor disse para Elias. Elias achou que estava sozinho. Deus disse, não, você não está sozinho. 7.000 com você. Então, nós temos aí uma média de quase 30%, em média, nos estados, de homens e mulheres de Deus que receberam o Evangelho. Isso é poderoso, isso é algo que precisamos começar a orar nesse sentido, focar a oração nesse sentido, para que brotem essas igrejas, esses líderes, eles brotem. Olha o que diz Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, e aí que vem, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, e ele clama. Quem clama? Ele, o Espírito que está em nós. Abba, Pai. Então temos uma fonte. Nós temos uma fonte. O Abba está, de fato, diante de nós. E diz, portanto, tu não estás mais escravo, mas filho. Sendo filho, és igualmente pleno, herdeiro, por decreto de Deus. O que o Senhor está dizendo? Que a igreja vai se despertar para viver aquilo que a igreja... o arrebatamento, a igreja arrebatada, ela não é uma igreja amassada, desfigurada, destruída. A Bíblia diz sem mancha, sem ruga e sem mácula. Então é uma igreja gloriosa, é uma igreja que vai frutificar, é uma igreja que vai se levantar no meio desse monturo, desses enganos, dessas mentiras, e a verdade, o Evangelho será anunciado. Qual é o foco da mensagem? Qual é o objetivo da mensagem? É que talvez nós tenhamos excessos de expectativas para esse ano, ou para amanhã, ou para o que está adiante, por conta dos traumas desse ano de 2020, e podemos errar esse ano de 2020 em quê? Em pensar que, como eu vou realizar isso? Como eu vou fazer isso? Quando, na verdade, o que Deus quer nos mostrar
é que o evangelho tem a ver com pessoas, tem a ver com relacionamentos e não com coisas. Então, as coisas não estão no lugar primário do nosso chamado, da nossa vocação. Se eu pensar que se eu tiver isso, amanhã eu vou ser mais feliz, eu vou me frustrar, porque isso que o que mostra a experiência, a estatística, é que a busca pelas coisas, no final, não se termina, é insaciável a busca por mais coisas. Então, isso seria uma engrenagem contínua e repetitiva. Então, como se amanhã nós tivéssemos, se eu tiver isso vai ser melhor, se eu tiver isso aí sim eu vou poder funcionar no meu ministério, no meu chamado, naquilo que Deus tem de fato. Mas a Bíblia diz que o evangelho é pleno. Ela está dizendo que o evangelho que foi entregue a você é pleno, funciona. Esse evangelho é completo. Esse evangelho não é uma parte do evangelho, é o evangelho de Cristo que foi transmitido a você. Não é algo que vai suceder, é algo que já está. Ele está dizendo, você já recebeu a filiação, você já recebeu essa adoção de filho, você já tem, olha o que termina no versículo 10, e por estarem nele, que é o cabeça, de todo o poder e autoridade que vocês receberam a plenitude. Então, o que ele está dizendo? Vocês receberam a plenitude. O que ele está dizendo? Que a vida que nós recebemos dele é completa, que a vida que nós recebemos dele é plena, que a vida que nós recebemos dele não tem acréscimo para que, eu preciso acrescentar coisa, eu preciso ter isso, eu preciso comprar aquilo. Não é desmerecer, não é ter uma mentalidade tacanha e dizer assim, não, eu não preciso ter uma casa própria, eu não quero ter um carro. Não, tudo que for necessário como equipamento para continuar nos conectando com pessoas, nos conectando com alguém. Então, o que Deus tem para nós não é algo, o que Deus tem para nós é alguém, Ele nos enviou a alguém. E se nós pensarmos como Ele quer nos mostrar, entender isso é pela fé, entender, receber isso é pela fé. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, olha essas palavras, não estão aí ditas, lançadas ao vento. Ele está dizendo, o próprio Deus de paz santifique completamente. Se a obra do Espírito Santo em nós, ele completa em nós. Agora olha bem, isso é uma obra de crescimento dentro de nós, não quer dizer que nós não estamos parados na estação do Evangelho. Nós estamos plenamente em Cristo e devemos caminhar enraizados em Cristo, sem intimidação. E ele diz, conservando irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim, enraizados em Cristo, com a mente completamente focada em Cristo, sabendo que já estamos, que o evangelho que nos foi dado é pleno, nós não temos insegurança quanto ao amanhã, por isso ele está dizendo, e conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém que está enraizado em Cristo teme o fim, o tempo do fim ou qualquer outra coisa a não ser, e não estamos temendo nem o que pode acontecer, porque desde o dia que nós aceitamos a Cristo e fomos chamados para o Evangelho de Cristo, que esse chamado nos levou à convicção de que nos importa até morrer, se necessário for, se preciso for, na nossa trajetória, se está determinado, como estava para muitos homens de Deus na história, de que tinha que passar e atravessar e passar pela morte. Nós não entendemos certos processos. Por exemplo, eu não entendo que Deus... Eu sei que Deus usou, por exemplo, o Reinhard Bonk como um instrumento... Eu conheci o Reinhard Bonk em 1980, no Instituto Bíblico Pentecostal. Ele era amigo do Lawrence Johnson, lá na estação perto do Maracanã, onde era a faculdade. E ele estava com 2 anos que ele estava na África. Então, o ministério dele, ele levantou um sucessor, ele levantou alguém. Qual era o objetivo do ministério na África? Alcançar vidas. E qual era o alvo na vida dado por Deus? O que ele tinha que fazer? Se conectar com alguém. Daniel Kolenda foi o sucessor dele. Então, Deus passou o legado de Reinhard Bonk para ele. Na nossa ótica, ele poderia estar vivo até agora, poderia estar extraordinariamente movendo, mas Deus tem uma agenda, Deus tem um porquê, Deus tem a hora certa em que aquele entra, aquele... Então, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Nos conectando, chegando a alguém. Nós fomos enviados, Jesus foi enviado pelo Pai para nos alcançar. Jesus nos enviou para alcançar.
Então, o que a igreja tem que fazer? Alcançar alguém. Não alcançar algo. Alcancei uma obra, alcancei um prédio, alcancei não sei o quê. Isso não tem... Isso são partes da caminhada, mas não é o objetivo da igreja. A igreja foi chamada para alcançar vidas. O nosso apóstolo Paulo terminou o capítulo 28 de Atos, diz lá, e Paulo escreveu todas essas coisas em sua casa alugada. Terminou sua carreira sem casa própria, mas foi o grande apóstolo. Então nós temos que começar a nos desestressar. Deus vai me dar uma casa? Aleluia. Deus vai me dar um carro do ano? Aleluia. Deus vai me dar uma igreja, uma mega igreja? Aleluia. Essa é a vontade de Deus? Amém. Mas não é algo que eu estou buscando. Não é alguém. São vidas. São pessoas, são conexões. Então viver o evangelho pleno de Cristo não é algo, é alguém. E se nós pensarmos assim, nós pensamos, se eu tiver algo, meu casamento melhora, meus negócios melhoram, minha igreja melhora. Não, nós precisamos. Por isso que quando Jesus mostrou o campo que estava pronto, eles não viram o campo pronto. Jesus disse, vede, olhai, levantai as vossas cabeças, porque vocês dizem que faltam 4 meses ainda para o verão, mas eu vos digo que já está pronto para a ceifa. E aí ele mostrou, ele diz, vede, aí quando eles olharam agora sobre a ordem de Jesus, eles enxergam o que Jesus enxerga. E aí Jesus diz agora, rogai ao Senhor. Jesus diz, agora orem pela multidão, agora vai e toque a mulher. Agora, rogai ao Senhor da seara que envia os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envia os trabalhadores. O nosso foco sempre está indo para o lado, a motivação equivocada, distorcida. Ele diz, ore para que ele mande o que vocês precisam de fato é se fortalecer. Nós precisamos de líderes e pastores dessa cidade, nessa nação, nesse país, e nos fortalecer, porque quanto mais líderes se levantarem, quanto mais ceifeiros se levantarem, o reino de Deus será anunciado e pregado, porque essa tarefa foi entregue, essa autoridade foi entregue, e ele diz, ore para que eles se levantem, ore para que os líderes se levantem, orem para vocês não estarem sozinhos na tarefa que vocês vão ter. Essa é a importância de estarmos comunicando com os pastores através da arte, de chegar a esses líderes, dizer, vocês não estão sozinhos, nós não queremos também estar sozinhos, nós estamos no mesmo chamado, no mesmo propósito, e Deus nos enviou alguém, quem sabe não nos enviou a você, quem sabe Deus nos enviou para conectar contigo, e você se conectar comigo. Quem sabe as respostas que eu estou pedindo ao Senhor, Ele colocou na sua vida. E quando eu perguntar, você diz, mas isso eu sei. E aquilo que você está buscando, eu vou dizer, mas isso eu sei também. Então, um ao outro ajudou. Nós temos que colocar aonde queremos chegar. O evangelho que Cristo nos entregou não são coisas. O evangelho tem a ver com vidas. Ide, fazer discípulos de todas as nações, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse nós. Aliás, essa palavra foi uma palavra ministrada lá em Jardim Botânico, há anos atrás, por Mark Rogers, né? Lá em Jardim Botânico, na igreja, na IPC. Foi quando ele falou sobre... O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Então, nós queremos edificar a igreja. Quando a nossa tarefa é se relacionar, edificar, é alcançar alguém. Mas nós queremos edificar a igreja. E ele diz, eu edificarei. A edificar a igreja é com ele. Tocar as multidões é com ele. Ele teve compaixão das multidões e quando ele diz, o que a gente faz? Ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. E quem vai cuidar disso tudo? Eu vou cuidar, eu cuido, as ovelhas são minhas. E aí começamos a tocar os pontos que precisam ser tocados. Porque há um monte de lideranças que acreditam que são donos das pessoas, que respondem pelas pessoas. E aqui Paulo está dizendo, não se deixe escravizar, porque vocês são filhos, porque vocês são livres, porque vocês são libertos. Então, nós somos enviados ao quê? A algo? Não, nós somos enviados a alguém. Eu não sou enviado a um país, eu sou enviado a alguém que eu vou conectar naquele lugar. Quem apareceu para Paulo e Paulo entendeu que tinha que atravessar para a Macedônia? Ele viu alguém e viu a necessidade através daquela pessoa. Quem é que nós estamos conectando hoje lá em Moçambique, através do... Quem são? São aqueles líderes cheios de defeitos, mas aqueles que Deus, por alguma razão, nos conectou.
E nós vamos nos polindo, vamos nos adaptando, vamos nos ajustando para quê? Para funcionar do jeito que... Se a gente fosse escolher, a gente escolheria o líder tal, aquele cara mais capacitado, mas Deus escolhe, ele tem a forma, o formato, o modo de operar de Deus. Temos que nos submeter, entender que Deus tem um propósito, e aquilo que às vezes nós não estamos vendo. Aliás, o verdadeiro treinador, discipulador, não é aquele que entra, isso é cultura humana, mano, entra em você, busca o melhor de você, extrai o melhor de você. Isso tem a ver com o comum. O verdadeiro líder, o líder espiritual, é aquele que é capaz de gerar em você, tirar de você Cristo. Gerar em você a visão de Cristo, gerar em você esse DNA de Cristo. É isso que importa. O que me importa? Eu vou ativar a capacidade de fulano, a capacidade de fulano. Isso não importa se essa pessoa não gerou Cristo, se o fruto disso só será coisas. E Deus não nos chamou para buscar algo, Deus nos chamou para buscar alguém. Por isso, a arte ela fala de conexões, ela fala de estarmos nos conectando, aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros. Então, quem crê que, se eu tiver recursos, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, as coisas vão melhorar, vai cair na ciranda, no ciclo vicioso, de chegar depois que recebeu aquilo e vai dizer, não me satisfaz, porque é insaciável, isso é um engodo, isso é uma mentira, e nós precisamos avançar. O que é o sistema de corrupção que a gente enfrenta nesse país e que tenha visto pelo mundo afora, na América agora, o cenário está exposto diante de nós, através das mídias, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Então, o que é corrupção? É a busca de algo. Todo mundo achando e pensando que se obter isso, custe o que custar. E às vezes, por caminho ilícito, o cara quer obter aquilo por qualquer coisa, porque ele acha que vai ser feliz se ele tiver aquilo. E o homem que busca algo e não busca alguém, no final não encontra nada. E nós precisamos, na verdade, conectar com alguém, alcançar alguém, procurar alguém. Então é isso que Deus está dizendo. Se nós abandonarmos essa febre pelo ter, pelo obter, e nos rendermos diante do Senhor, dizendo, Senhor, teu evangelho é pleno em nós, quero viver em Cristo, quero ter comunhão contigo, andar contigo. Se o Senhor vai nos dar ministério A, B, C, fazer isso, aquilo, isso pertence ao Senhor, porque afinal, mais interessado do que eu, por mais que eu tenha boa motivação, é o Senhor. Então eu só tenho que estar disposto, eu só tenho que me apresentar, eu só tenho que me dizer, eis-me aqui, e não ter a ilusão que eu faço obra alguma. Porque se o Senhor não estiver conosco, foi o que Moisés disse, Senhor, eu não gostei dessa conversa que o Senhor está falando agora, dizendo que não vai subir conosco, que vai mandar um anjo e tudo. Deixa eu dizer uma coisa, Senhor, foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para nos deixar no deserto e as nações zombarem de nós, porque o Senhor... Não, então, Senhor, se não é para o Senhor ir conosco, não nos faça subir desse lugar. Sabe o que Deus falou? Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, gostei desse argumento, gostei da conversa, gostei dessa atitude que você teve. É por isso que ele vai aparecer lá no Monte da Transfiguração. É por isso que ele diz que ele morreu, mas, na verdade, ele aparece vivinho da Silva. Por isso que Elias... E aí ontem eu estava conversando com o Jonas, o Jonas estava lembrando um livro que estava aqui em casa, que foi a Luiz que me deu, lá atrás, da biblioteca, lá da Igreja de Jardim Botânico, da irmã Yara. E era uma mensagem de Spurgeon. E ele conta ali, né, um trecho que ele fala sobre Elias. Ele fala um negócio fantástico. Ele diz o seguinte, que Elias, esse aí, era do Aloysio, está assinado lá. Agora é meu, Aloysio. Então, ele diz uma coisa assim, ele diz assim, que Elias pediu só algo, a Deus, só algo a Deus. Ele pediu uma coisa para Deus. O que ele pediu para Deus? Ele pediu morrer. E isso que ele pediu para Deus, Deus não deu para ele. Deus disse, se você me pedir, eu não vou te dar isso. Eu vou te dar alguém. Ele diz, sai daí, porque você vai ungir Eliseu, porque você vai ungir Jeú. E depois arrebatou ele. Quer dizer, o que ele pediu, algo que ele pediu, Deus disse, não, você não vai, você vai ser arrebatado. Então ele é uma figura da igreja,
do arrebatamento da igreja, do que significa isso, que nós não temos que estar motivados por alcançar coisas, por ter coisas, por obter coisas, mas ter a convicção. Olha que descanso. Eu tenho a Cristo, estou enraizado nele, eu tenho a plenitude do Evangelho. O Evangelho é pleno. O Evangelho não é algo que está perdido, que eu não sei quem tem. Quem é que tem o Evangelho? Você tem o Evangelho segundo o pastor tal, segundo não sei quem. Não, o Evangelho de Cristo nos foi dado. E Paulo diz, não se afastem desse Evangelho. Permaneçam nesse Evangelho. Fiquem neste Evangelho, enraizados neste Evangelho. E é isso que pensando, imagina quando Elias pede para morrer, a única coisa que ele pediu. E Deus disse, não, tem outra coisa para você, eu tenho outra ideia. Não adianta você me pedir isso, porque não é isso que eu vou te dar. Então a gente tem que sair dessa. Tem que dizer, Senhor, esse ano eu quero crescer em Ti. Eu quero que o Evangelho seja pregado de uma forma, o sobrenatural do Senhor sobre essa cidade. Olha a potência que é, Senhor. Olha essa estatística. Nós já estamos quase, em muitos estados, em 1/3 da nação. O que vai ser o despertamento da tua igreja nesse país? Vai ser um fogaréu, vai ser algo tremendo que vai acontecer. A promessa que o Senhor diz que o Brasil seria celeiro de missões, quem sabe agora? Ah, mas e a pandemia? Mas quantos nas nações estão agora, neste momento, orando, dizendo, Senhor, hospitais que estão chegando na Europa agora, a mais de 100%, já ultrapassou 100%. Na Espanha, Portugal, várias cidades de Portugal já está acima de 100%. Eles não trabalham com profilaxia. O único comprimido, conversei com vários irmãos de lá, o único remédio que você recebe quando vai no hospital lá, autorizado a comprar, é o ibuprofeno. Só. Vai para casa. Se tiver problema de respiração, volte. Aí danou. A gente já sabe, tem um ano que a gente está passando por isso, já sabe o que acontece. Então é por isso que estão acima de 100%. Então, essas coisas estão acontecendo, por quê? Porque virá muitas coisas ainda. E nós precisamos ter a ousadia e a coragem de pedir a Deus, de orar, de mostrar, Senhor, destrona isso, esses principados que se movem sobre a Europa, sobre o velho continente, aquele lugar que já foi um território onde a tua palavra percorreu a Espanha, a Itália, né? que foram lugares visitados, a Alemanha, tão importante dentro do processo fez o Evangelho chegar da forma como hoje nós recebemos aqui, e compreendemos, entendemos. Então, tudo isso que eu queria colocar, a ênfase, é que nós não estivéssemos estressados quanto esse ano, de ter coisas, de alcançar coisas, de ficarmos nesses dilemas. Vamos ficar nele, vamos estabelecer nele, vamos crescer e nos relacionar com aqueles que Deus vai nos trazendo, que vai nos acrescentando. Nós convidamos muitas pessoas, mas assim diz o Evangelho, muitos são chamados, poucos os que elegem, poucos os que respondem. Então, se não vieram, não é para tristeza. Se não vieram é porque não é a hora, não é o momento. Na hora certa virão. E nós vamos continuar fazendo. Sabe por quê? Porque a última palavra que nós recebemos, inclusive eu comentei isso com a Luísa, aquela profecia de 97, está se cumprindo hoje. Está se cumprindo nesses últimos tempos. O Senhor disse, eu vou levantar um trabalho de unidade e comunhão do corpo. Eu vou unir os líderes, não somos nós que vamos unir. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Ele vai trazer líderes de vários lugares que vão estar dispostos a caminhar em unidade com verdade, que vão cair a real, vão ver que não adianta a gente ficar isolado, não adianta a gente ficar espalhado. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, a importância de estarmos convictos nesse Evangelho, convictos na plenitude do Evangelho. E o que eu digo, quando eu digo isso para encerrar, é que o que é absoluto é o que nos importa. E ficarmos firmes nisso. E o que é absoluto? Cristo é o absoluto. A salvação em Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. As coisas relativas, não entramos em essas discussões, não nos importa, não vamos entrar no mérito, cada um pinta a cor da parede da igreja que quiser, não é a nossa praia, não é isso. Deus não está nos convergindo ao principal, ao foco, o Evangelho, sim, puro e simples, e que devemos pregar. Amém? Então, como o Senhor não ouviu
a oração de muitas vezes dilemas de homens na história, como o próprio Jeremias, que Deus entendeu o momento de choro, né? Deus ouviu Jó, a reclamação de Jó, entendeu, e quando Jó se expressou com ele, disse assim: agora, vocês que zombaram de Jó, ele que vai orar por vocês e eu vou ouvir a oração que o meu servo fizer. Então, Deus não tem problema de nos receber, de ouvir aquilo que temos para dizer, e Ele quer exatamente isso, que cresça cada vez mais nosso relacionamento com Ele, fortalecidos nele, e possamos estar aqui dispostos a alcançar alguém, cada dia fazermos algo por alguém, seja esse nossa caminhada aí no ano de 2021. Amém? Então, pifou a bateria, acabou. E agora, espero que os irmãos falem aí, comentem aí, se expressem aí, exortem, digam: Eduardo, vou pregar para você aceitar Jesus. Eduardo, não tenho o que exortar, não, desculpa. Eu não quero hoje pedir nada, mas eu quero agradecer a Deus por essa palavra que Deus colocou no seu coração, viu? Que a mim me edificou bastante. Glória a Deus por a gente ter mestres assim, com o coração humilde, de servo, e é esses homens que Deus quer usar e transformar esse mundo. Com esse coração, e trazer essa palavra tão... Não tenho nem palavras para dizer, nem expressão, mas para dizer que eu estou muito edificado. Queria deixar isso com você. Fiquei muito feliz. Amém. E o alvo, o que eu sinto é que nós temos que estar com esse foco. Alguém, temos que chegar em alguém. Aloysio, pode exortar, Aloysio. Você vai falar o que quiser que eu... Exortar. Fez lembrar o livro do C.S. Lewis, O Evangelho Puro e Simples. Você usou várias vezes a expressão, né? Fez lembrar justamente disso. Às vezes, na complexidade de tantas estratégias, de tantas coisas, a gente esquece do essencial. Esquece do primordial até mesmo, né? Em relação a Deus, em relação aos homens. E é esse o propósito da Arque, ganhar almas, estabelecer igrejas, coisas como isso. Como disse o Valmir, acrescentar. Eu queria, nesse momento, pastor Valmir falou sobre a questão de gratidão. Semana passada, quando nós terminamos o Zoom, eu entrei em contato com... Eu tinha recebido um telefonema do pastor Jocildo, e tinha me ligado e pediu que eu orasse pela pastora Eva. E aí eu entrei em contato com ele imediato, e entre o período do Zoom até aquele período, exatamente aquele período, o Senhor levou a pastora Eva. O pastor Jocildo está aqui conosco hoje, uma semana depois. Eu queria que, se ele desejar fazer, claro, saudar os irmãos, porque eu quero dizer que eu fiquei assim... Foi muito especial o momento que nós tivemos no sábado com o sepultamento, e toda a trajetória. A pastora Eva foi um instrumento de Deus tremendo para nos passar a visão da África, de Moçambique, de uma forma de olhar para aquele lugar com compaixão e compaixão. Ela vibrava muito nas palavras com que ela dizia e falava sobre aquele lugar. Então, cada vez que a gente sentava, sempre tinha o foco nos projetos, nos trabalhos, as pessoas, as crianças, os obreiros, como alcançar. Sempre estava em volta disso. E Deus a trouxe a pastora em novembro, depois o pastor Jocildo veio aqui para, na verdade, só para ajudá-la, e depois retornar em dia 26 de dezembro para Corunha, para a Espanha. Os irmãos já viram aqui que ele algumas vezes veio com a pastora na live. Nas lives antigas tem pastor Jocildo e pastora Eva. E aconteceu dessa forma. A pastora, ela cumpriu o propósito na vida dela. Isso, para mim, é um sinal, porque era uma pessoa
extremamente cheia de projetos, cheia de coisas, de visão, de coisas que podia fazer, sempre estava sempre, né? E mesmo diante dessas coisas todas, Deus apenas estava buscando ela, estava buscando o relacionamento com ela. O que ele queria era essa relação. E quando ele chegou nessa relação, ele a levou. Então, ali, essa ficha que vocês estão vendo hoje, que eu estou falando, ela vem nessa semana. Porque eu comecei a perceber que eu estava falando com uma pessoa que tinha projetos para o ano de 2021, há muitos projetos, na plenitude de projetos, de coisas. Aliás, ela veio aqui no Rio e realizou coisas, e fez coisas, mas Deus mostrou nisso aonde temos que estar com foco. E nós não podemos questionar homens de Deus, pastor Ari, lá de Petrópolis, tantos pastores que o Senhor levou, que nós podemos dizer, são pastores de unidade, são pastores que não estavam apenas cuidando das suas igrejas, não, sempre foram pastores que militaram em trazer unidade para o corpo, em ajudar, e nós gostaríamos que eles permanecessem, que eles estivessem, mas Deus os promoveu, os levou para casa, de fato, agora estão em casa. Então, eu queria, pastor Jocildo, que depois até nós levantássemos uma oração pelo pastor, em fortalecimento, mas o pastor Jocildo é um homem de muitos anos no Evangelho, e Deus trouxe o Espírito Santo trouxe um consolo no coração dele. Sei que não é fácil, mas está cuidando dos papéis, das coisas burocráticas que tem que cuidar aqui no Brasil, e vai retornar para a Espanha. Pastor Jocildo, se o senhor não quiser falar, não precisa falar, mas se o senhor quiser, fica à vontade. É só o som que tem que ligar. Aumenta só um pouquinho, pastor, seu som. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus de cada pastor que participa da ARC. Eu estive lá em 2014, estivemos lá na Califórnia, lá com o Rick Warren, quando teve a reunião, o planejamento de tudo que seria aqui no Brasil. E é uma bênção que está acontecendo isso aqui. Eu quero agradecer ao pastor Eduardo também, Fernandes, porque foi uma live na Igreja Maranata, onde prepararam uma surpresa para nós, um bolo, toda uma ornamentação para a celebração da nossa boda de ouro. E uma semana e meia depois, o mesmo pastor Eduardo estava celebrando o funeral. São muitas emoções assim, encontradas, mas está muito baixo. Desculpe, irmão. São muitas emoções desencontradas, mas o que eu posso dizer é que eu estou sentindo a fortaleza do Senhor. Eu tenho uma colega que é psicóloga, temos assim, trocado mensagens, e hoje ela falou, não, eu quero ver a tua cara. Então fizemos uma vídeo chamada e ela conversou bastante. Mas o Espírito Santo tem sido o meu maior terapeuta todos esses dias. Hoje faz exatamente uma semana que ela faleceu, e sábado que foi sepultada. E eu sinto a fortaleza do Senhor em cada palavra, em cada oração que os irmãos têm feito por mim. Bom? Pastor Jocildo, a gente quer agradecer. O seu som está muito baixo, deve ser do aparelho, mas eu acho que o pessoal deu para entender que o pastor Jocildo ele está agradecendo aos pastores, aqueles que oraram. Eu queria que levantasse uma oração nesse momento, pedir o pastor Valmilton, se pudesse orar pelo pastor Jocildo, pela família dele, a Priscila, o Júnior, estão lá em Corunha, mas ele tem aqui os irmãos também, as irmãs da pastora aqui no Rio, e ele tem assim, muitos desafios. Tem a igreja, né? A igreja que está em Corunha, que também
o trabalho, tem os trabalhos missionários na África com as crianças. Então, seguir na altura, eu não me lembro a idade exata do pastor Jocildo, mas seguir assim, o Senhor fortalecer mesmo, 70, 74. Ok. Então, o Senhor fortalecer Ele mesmo, amém? E que esse ano seja um ano de fortalecimento no Senhor na vida dele, amém? Senhor, o que pedir, o que falar nesse momento, Pai? Nós estamos na sua total dependência, Pai. E a gente recebeu essa notícia agora, Pai, que teu Espírito Santo, que já tem consolado o teu servo. Porque, Senhor, algumas coisas nós não entendemos e provavelmente não entenderemos. Mas nós nos sujeitamos à tua vontade, Paizinho. Porque quando um servo, uma serva combate o bom combate, termina a carreira e guarda a fé, é algo precioso, porque precioso é aos teus olhos a morte dos teus santos. Que nem é uma morte, Senhor. É dormir em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós somos seres humanos e sabemos a dor do teu servo, mas também vemos e entendemos o quanto ele permanece cada vez mais firme na tua presença. E nós aqui, como corpo, como igreja, a tua palavra diz que chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, mas o importante é que nós estamos juntos em todos os momentos, Senhor. E aprove a ti recolher a tua serva, Senhor. E nós ministramos a graça, o consolo e a bênção na vida do pastor Jocildo, para que ele prossiga em continuar fazendo essa obra que tu colocou nas suas mãos. Fortaleça-o. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Romildo, por esse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, continue fortalecendo e que continue ampliando o trabalho, abençoando a igreja de Corunha, abençoando a família e abençoando todo o projeto em África, nos líderes, nas crianças, no que vai seguir, na orientação que Deus vai trazer, com certeza. Deus tem planos, né? Amém? Algum pastor queira, algum irmão queira falar, pastor Luiz? Eduardo, eu queria falar uma coisa, porque eu tenho orado muito, pedido a Deus uma palavra, porque muitos têm partido. Grandes homens, grandes mulheres de Deus têm partido. Pessoas que, como você mesmo disse, nós não esperávamos que partissem. E surge uma questão que é: Senhor, por quê? Para quê? Qual o teu propósito com todas essas coisas? E só vem ao meu coração uma palavra que foi a palavra que Jesus disse. Jesus, estando com seus discípulos após a ressurreição, Jesus disse que iria. Mas antes mesmo da sua partida, ele fez uma afirmativa ainda vivo, ainda caminhando com os seus discípulos, e diz: é necessário que eu vá. Para quê? Para que a promessa venha. Jesus não foi porque fracassou, ao contrário. Ele venceu. Jesus foi apenas para uma coisa, para que a promessa pudesse vir. Porque enquanto ele não fosse, a promessa não poderia vir.
Então, há homens e mulheres que o Senhor está fazendo ir, que estão literalmente partindo. Mas existe uma promessa, que porque eles foram, essa promessa virá. Essa promessa chegará. Porque Deus, ele jamais mente, ele jamais é infiel. Então, a promessa que ele fez, ele vai cumprir. E tantas pessoas têm dito, por que fulano? Por que Beltrano? Por que ciclano? E parece-me que nós, muitas vezes, somos mais amigos como os amigos de Jó, procurando ver um erro. E, às vezes, não é um erro, é um sucesso total. Foi pelo sucesso total de Cristo que Cristo teve que ir, para que a promessa viesse. Então, eu sinto nisso uma palavra que me consola, uma palavra que me faz entender os propósitos de Deus. Se aquela fonte de Elias não secasse, ele jamais iria à casa da viúva. Jamais haveria aquela multiplicação sobrenatural na panela. Ou seja, jamais um milagre aconteceria. Por quê? Porque era necessário que o córrego secasse, para que vidas fossem atendidas. Assim é o mover de Deus, assim eu creio. E eu quero dizer ao pastor, né? Sua esposa partiu, mas a promessa virá. A promessa se realizará. E assim com todos, no nome de Jesus. Deus, aleluia. Eu queria falar, pode? Queria só fazer um Luiz, Eduardo, comentário. Fala. Eu queria perguntar um negócio para o Luiz depois, só para saber se é daquele pastor lá de... Aquele médico, Luiz, da Nova Vida. Eu não tive mais notícia. Qual, Valmilton? Falhou, Valmilton. Que você falou, aquele pastor da Nova Vida, aquele médico. Ah, sim, de Niterói? Aquele médico, pastor da Nova Vida. Qual, Mar? De Niterói. Esse... O Luiz tinha me falado que... já está de volta ministrando. Aleluia. Amém. Um milagre. Os médicos todos ficaram impressionados. A Verônica sempre pergunta se ela pode falar. Verônica. Desculpa, Verônica. Desculpa, é que eu ouvi depois, viu? Desculpa não, porque vocês atropelam, quer nem saber. Aí a mulher, vou seguir o que diz a palavra. A palavra diz assim, mulher, cala-te. Cala-te. Qualquer dúvida, pergunte ao seu marido. Nada de ficar dando palpite aqui, não. No grego não é cala-te. No grego está escrito que é acalma-te. Vamos deixar a pastora Verônica... Acalma-te. Vamos deixar ela falar. Posso falar? Tá vendo? Posso falar não, pastor. Ninguém deixa falar não. Fala, por favor. Ninguém deixa falar não, pastor Milton. Tá vendo? É assim. Não, agora, sério. De tudo que foi falado, a palavra que o apóstolo Eduardo trouxe, eu vejo assim, que sim, nesse tempo a gente tem que estar realmente conectado. Por quê? Porque o que aconteceu, eu não quero mais tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa que já foi e a gente tem que ser realmente forte. Mas, diante de tudo isso, cada um, quando o Senhor introduziu a cada um neste mundo, quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor se revelou a nós, Ele se revelou a cada um de nós com um propósito. Então, todos nós temos um propósito.
Então, o que foi falado aqui, realmente, coisas são importantes, sim. Porém, o propósito precisa ser cumprido. Cada ministério, cada um tem o seu propósito. Então, enquanto a gente não cumprir o propósito, o Senhor não vai parar. Então, falamos muito sobre isso. Por exemplo, né, esse irmão que é de Nova Vida, que o pastor Aloysio disse, por um milagre. Então, eu entendo o quê? Porque o propósito ainda não foi cumprido. Enquanto não se cumprir o propósito, eu acredito que a gente tem que, sim, fazer o que tem que ser feito. E em Tessalonicenses, né, eu acho que é capítulo 4, 13, né, 14, Paulo, quando a gente lê várias vezes. Mas a gente precisa entender realmente disso. Quando ele diz, né, não sejais ignorantes quanto à morte. O mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Salvador é o mesmo. Da mesma forma como ele foi, ele voltará, e nós também. E quando aconteceu isso, para mim foi, bom, eu nem quero falar, mas foi assim que eu coloquei isso diante do Senhor. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi exatamente isso. Todos nós temos um propósito, então nunca pergunte por quê. Nós não temos a arrogância de perguntar por quê. Exemplo, Estevão. Estevão veio por um curto tempo. O Senhor o tomou por um curto tempo. Não é verdade? Aí você pergunta, mas como é que pode, no momento auge, no momento que tinha que coisar, daqui a pouco ele foi apedrejado e pronto, foi como assim? Como assim não? Ele veio para cumprir e cumpriu. Então, nós, como igreja e como os pastores, nós temos essa responsabilidade de cumprir o propósito. E exatamente isso, se relacionar. Por exemplo, Moisés. Moisés foi separado para um propósito. Quando chegou o tempo dele, o Senhor conectou ele com quem? Josué. Já estava conectando. Josué iria dar o quê? Ele ia dar a continuidade daquilo que o Senhor tinha, mas o propósito de Moisés acabou. Aí ele diz para Josué, Moisés, meu servo, é morto, ponto. E eu, particularmente, quando eu li aquilo pela primeira vez, eu achei uma frieza absurda. Falei, como assim o cara diz, né? O cara só. Deus fala, né? Moisés é morto, acabou. Ele não falou, Josué, vem aqui. Durante muito tempo, Moisés andou, eu fiz milagres na vida dele, você andou. Não, ele morto. Aí Josué vai e segue o propósito, até que ele conecta também com quem? Raabe, para poder conquistar, cumprir o propósito, né? O propósito que tinha que ser cumprido. Aí quem é que entra nessa história? Raabe. E por aí vai, né? Temos vários exemplos como Noemi, Ruth, e realmente, então, nós estamos em um tempo que nós precisamos cumprir esse propósito, mas assim, sem pressão, como foi dado a palavra hoje. A obra, ele edifica a sua obra. Ele edifica. Então, enquanto a gente não cumprir, estamos aqui. Cumprimos, somos dele. A palavra do Senhor diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, acho que a igreja, nesses tempos, precisamos amadurecer, entender. Entender que o nosso tempo aqui é apenas um tempo. É um tempo. E que o Senhor nos fortaleça, como diz lá em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 11 e 12, que a gente realmente possa ter forças para cumprir o propósito determinado pelo Senhor com fé e descansar nele, é nele, é nele. Nós apenas somos obras de suas mãos, ponto. As ovelhas não são nossas, não são nossas. O Senhor, por graça e misericórdia, como foi falado aqui, o Senhor escolhe os improváveis. São os improváveis que ele escolhe.
E eu sou uma delas, a improvável, né? Amém? Então, que a gente possa entender isso. A obra é do Senhor, nós temos que ter, assim, como eu sempre digo, Senhor, o Senhor me deu a honra de eu ser a sua serva, de eu trabalhar para Ele. E entender que eu preciso fazer bem o meu trabalho, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são dele. Então, a gente não pode carregar esse peso. Elas têm o livre-arbítrio. O Senhor nos deu, está lá, o princípio lá. O Senhor, ele se move por princípios, e um dos princípios é livre-arbítrio. Ponto. A gente faz a nossa parte, dá as boas novas, orienta, aconselha, mas elas decidem o caminho que querem seguir. Elas tomam as decisões dela. Ponto. Amém? Que o Senhor nos fortaleça, que 21 seja, assim, um ano onde possamos estar unidos, intercedendo, orando um pelos outros e que o Senhor nos ajude a cumprir esse propósito. Obrigada pela oportunidade. Amém, irmã Verônica. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aqui em casa vai continuar a pregação. Penso que continua a segunda parte. Mas é aqui mesmo, aqui todo mundo prega. Todo mundo, de manhã, de tarde, de noite. É filha, é neto, todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, amados, por esse momento. Olha lá, a Manuela lá. Ela sabe pregar já. Eu quero agradecer pelas orações que fizeram na semana passada pelo Jonas, está aí a resposta. Ele já foi liberado pelos médicos, né? A Carol também já foi liberada, já passou a quarentena, e agora a Carol está fazendo um tratamento, mas é outra coisa que estava antes da pandemia, acabou descobrindo aí, né? Essa semana, mas estão se fortalecendo, graças a Deus. Quem passou pelo André, passou, sabe muito bem. Tem uma caminhada ainda, né? Depois tem umas sensações de cansaço, fadiga e tudo. Isso é um processo de caminhada. Mas eu quero agradecer as orações, que foi até André que orou na semana passada, pedindo ao Senhor fortalecimento na vida do Jonas. Deus, graças a Deus, trouxe essa... Amém, Jonas? Fala aí. Você está travesseiro? Fala aí. Benção, agradecer aí a oração dos pastores aí que intercederam pela nossa vida. Graças a Deus, a gente está só nessa fase final já, mas para a honra e glória do Senhor, Deus tem sido o nosso ajudador nesse tempo aí. E aí é isso. Eu estou ainda um pouquinho, tem um tempinho que eu fico bem, aí daqui a pouco dá uma riadinha, dá um cansaço, mas graças a Deus a gente está quase 100% já. Foi benção. Quero agradecer muito as orações dos pastores e dos amigos aí. Amém. André, dá uma animada nele, diz assim, diz se vai melhorar, se vai passar isso, se vai ficar... Isso vai passar, irmão. Isso vai passar, vai ver. Benção. É um momento especial, né? Amém. Deus vai te usar, irmão, poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Benção. Aleluia. Amados, eu quero agradecer a todos. Se alguém tem algo a queira anunciar, queira compartilhar. Bem? André, está sem som, André. Libera aí, pessoal. Eu queria pedir oração pela minha mãe. Ela está internada, pegou Covid, né? Está entubada. E, assim, a gente crê que vem lutando lá contra a infecção, contra tudo, né? E a gente crê, né, que o Todo-Poderoso pode todas as coisas, né? Então, se a gente pudesse orar, se você puder ajudar em oração aí. Qual é o nome dela, André? Isa. N-I-A. I-S-A. Isa. Isso. Ok, vamos orar então, amados. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai,
Queremos entregar neste momento, meu Deus, a vida, Senhor, da tua serva, da tua filha, Pai. Meu Deus, que a tua mão esteja agora movendo sobre aquele hospital, movendo sobre aquele médico, movendo sobre aquelas enfermagens, movendo sobre aquele lugar, Senhor. Toca, Senhor, ó Deus, do alto da cabeça, da planta dos pés, que essa enfermidade, esse vírus, retroceda agora, que se levante, Senhor, ó Deus, uma batalha contra toda essa invasão no seu organismo e que ela seja vencedora. Tira, remove, Senhor, obstrui a sua circulação, as vias respiratórias, os pulmões. Traga, Senhor, cura nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, ó Deus, tua filha agora. Estende a tua mão sobre ela, meu Deus. E nós declaramos, ó Deus, a tua soberania neste momento, Pai. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E nós, tudo que nós orarmos, concordarmos, ligarmos na terra, será ligado nos céus. E nós queremos ligar a vitória, a cura, Senhor, na vida, Senhor, da mãe do teu filho, Pai. Que ela seja agora, ó Deus, tocada pelo teu poder, agindo, Senhor, quem há de impedir? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Algum recado, Luiz, que você queira deixar? Glória a Deus. Cortou aqui, eu não ouvi nada. Tem algum recado para a semana que vem? Algo que você queira deixar aqui, falar? Não. Semana que vem a gente já deve ter um preletor, né? Que é aquilo que o Eduardo explicou no início. A maior parte das pessoas Está viajando. estão viajando mesmo, estão com a família. Então, é uma época de férias, né? Para os pastores de forma geral. E alguns também estão na luta, digamos, ou com familiares, como o pastor André acabou de citar, a mãe dele, né? Alguns estão com filhos, estão com... E aquele negócio, família, fica todo mundo doente junto, né? Todo mundo sofre junto, luta junto. Mas eu creio que na próxima semana já vai estar tudo mais regularizado. Amém, amados. Então, eu quero agradecer a todos vocês, deixar aqui um beijão, um abraço para todos, principalmente o pastor Jocildo, que teve esse momento difícil. Com certeza o Senhor está trazendo consolo e bênção na vida do teu servo e vai fortalecê-lo. Eu sei que ele está ouvindo as orações e derramando sobre a vida do Senhor, tá? Que Deus abençoe. Graça e paz a todos. Shalom, mais uma vez. Nos vemos, então, na próxima semana. Se puder convidar alguém, convite. Será uma bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe.